Eu e a Carol, a gente tem uma história de uns 15 anos, eu acho, mais ou menos, né, Carol? É, bem por aí. É uma E a longa. gente, longa e linda história em que a gente se acompanhou muito, né? A gente viveu muito junto, né? Os dilemas da carreira, né? E tudo começou porque eu também sou muito. A gente, né, começou fazendo um espetáculo junto, uma direção, né, Fred Mairink, né, aquele musical lá, infantil. E eu já era muito seu fã, porque eu sou muito fã da série Hoje Dia de Maria, né? Você arrebentou muito, você foi muito bem naquilo ali. Como é que você foi tão bem? Como é que era instinto? O que era para você de repente entrar, se acostumar com aquilo tudo e fazer aquilo tudo? No começo, eu não sei de onde surgiu na minha cabeça que eu falei para minha mãe um belo dia: mãe, quero tirar fotos e fazer um book de modelo. Ela falou: então onde é que você tirou isso? Por que que você quer? Você quer ser atriz? Você quer ser cantora? Você quer ser modelo? O que que você quer, né? Tipo, de uma forma para saber o que eu queria para controlar as expectativas da criança. E eu disse para ela: não, eu não quero nada, eu só quero ter fotos bonitas minhas quando eu crescer. Aí ela disse: tá bem. Me levou numa agência de modelos. Na época custava muitos dinheiros, era uma grana que meus pais não tinham condições nenhuma de pagar. Imagina, meu pai era motorista de ônibus e minha mãe é auxiliar odontológico. Então, assim, não tá nos planos você pagar uma fortuna num book porque a sua filha quer ter umas fotos. Mas aí lá, e tinha que fazer um curso antes de fazer esse book da agência e tudo mais. E eu não sei o que aconteceu, que a agência me deu o curso e me deu o book, e meus pais não tiveram que pagar nada. Isso foi tipo um mês, assim, todo sábado. Meu pai perdeu as folgas dele do trabalho de um mês inteiro para ficar lá sentado na recepção do curso me esperando acabar. E aí, quando acabou, me convidaram para um teste. E aí, minha mãe não ia me levar para o teste, porque ela tinha que perder um dia de trabalho. Ela falou: não, não vou. Aí a chefe dela falou: claro que você vai. E aí, nesse teste, que não era para nada da Globo, eu nem sei até hoje para que, que era esse teste, eu tinha que entrevistar pessoas aleatórias no Parque Ibirapuera que estavam passeando com seu cachorro. E aí, uma dessas pessoas aleatórias que eu entrevistei era uma mulher de uma agência de São Paulo. E na semana seguinte, se eu não estou bem maluca, a Globo ligou para a agência dessa moça pedindo uma criança com meu perfil. Foi me caçar lá em São José, sabia que eu era de São José, porque não sei, porque ela sabia, e foi me caçar e aí me convidou para o teste do Hoje de Maria. Caramba, quantas coincidências, né? Muitas, assim, e no dia do teste do Hoje de Maria, a gente saiu, na época não tinha Waze, não tinha nada disso, né? Era no mapa, assim. Então minha mãe anotava, ela via o mapa, estudava o mapa, anotava tudo, e a gente saiu 2 horas e meia antes, que era para não, sabe, para não ter erro. No meio da Dutra, o carro ferveu, pifou e a gente ficou encantada, tipo, muito tempo. Tira. Tipo, todo o tempo que a gente tinha sobrando, a gente gastou ali naquele momento. E eu cheguei, assim, na hora exata do meu teste. E E aí já fica nervosa também, não fica um pouco? Não, que aí começa, né? eu não sabia muito o que estava acontecendo. Eu não tinha nenhuma pressão. Porque, primeiro, que eu nem sabia para que era o teste. Se eu soubesse, eu também não ia entender. Eu não tinha nenhuma dimensão do que era, então eu não ficava nervosa, porque para mim a gente estava indo lá e eu ia cantar uma música e fazer uma cena, olha só que legal. E eu acho que é isso que a gente perde, assim, hoje em dia, depois que cresce, né? Porque aí a gente cria expectativa, porque a gente pensa, caramba, que projeto incrível, eu quero muito fazer esse projeto, e aí você bota muita expectativa, você sempre quer ser perfeito, e aí acaba que trava e perde a espontaneidade. Eu acho que foi isso que me ajudou ali, que eu não sabia realmente. Eu não tinha nenhum tipo de pressão. A minha mãe nunca me disse, ah, você tem que ir, você tem que fazer assim, você tem que ser lindo. Tipo, nunca me falou nada. Era só vai lá e faz o que você quiser. E Assim. aí E veio, aí, né? Deu certo, rolou, você se mudou para o Rio, família. a minha mãe perguntou quando a gente tem uma resposta, né? Aí eles disseram: ah, ela pode vir em 2 semanas ou pode vir em 2 meses. Aí a resposta veio 2 dias depois. Foi assim, muito rápido. E aí logo
A Globo teve um cuidado de não me tirar da minha casa em São José dos Campos e me botar direto no Rio de Janeiro junto com a Fernanda Montenegro. Então, eu fiquei um tempo em São Paulo fazendo aula de canto, aula de interpretação, em São Paulo sozinha. E aí depois que fui para o Rio, assim, então foi uma mudança, sabe, gradual, não me jogaram lá de uma vez. Então acho que isso foi muito legal também, assim, que não foi um choque. Aonde você acha que os pais, né, pais, mães de atores, atrizes mirins, erram e acertam? Assim, se você pudesse dizer o que te fez bem e o que você não aconselharia, o que você diria? O que me fez bem foi justamente o fato de não ter nenhuma pressão. Eu estava ali porque eu queria, porque estava muito legal. E ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que decorar o meu texto, eu sabia que eu tinha que chegar lá em tal hora, eu sabia que eu tinha que ir para a escola antes de ir para gravar. Eu sempre soube das minhas responsabilidades, mas elas não vieram com peso. Eu não fui nem um pouquinho pressionada, mas eu também não fui alienada, né? No sentido de você pode fazer o que você quiser, que tá tudo bem. Não, você está aqui, você tem que fazer tudo direitinho, mas se você não quiser mais, não tem problema. Entendeu? E fora isso, a não ser que você seja um pai ou mãe que sejam atores também, ou que seja um professor de teatro ou alguma coisa assim, deixa a sua criança fazer o que o instinto dela mandar, sabe? Não ficar engessando, não, você tem que falar assim, assim, assim. Não, 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 não. Não, deixa a criança fazer, até porque chegando no set vai ter um preparador, vai ter um diretor, vai ter alguém para dirigir. Então, deixa a criança livre, né, Perfeito. eu acho que a nossa maior arma realmente é a intuição e a espontaneidade. Então, quanto mais longe você puder levar isso, melhor. E depois? E depois, Depois disso tudo, como é que foi crescer? as pessoas sempre me perguntam se eu acho que foi legal crescer em frente às câmeras e crescer trabalhando, se eu acho que eu perdi, se eu acho que eu ganhei. E eu não sei responder essa pergunta, porque eu só sei o que eu vivi, sabe? Eu não consigo comparar com a vida de outra pessoa. Então, assim, para mim foi incrível, porque eu tive a oportunidade de fazer muito do que eu gostava muito, do que eu gosto muito. Eu não podia sair de férias com as amigas, que eu não podia ir para casa das amigas depois da escola e tudo mais, mas por outro lado, eu fiz coisas que as minhas amigas também não puderam fazer. E eram coisas que para mim eram muito mais legais, sabe? Incríveis, claro, oportunidades, né, de experiências que só quem está em televisão às vezes tem, né? Claro, então assim, tudo tem os prós e os contras, mas para mim são só prós, no fim das contas. Eu não trocaria nada. E vamos falar então de você agora. Como é que está você agora? Você abriu, né, os seus horizontes, etc. Me conta como é que foi, como é que está o momento. Sempre gostei muito de falar línguas, eu sempre gostei muito de viajar, de conhecer gente, e isso e aquilo. E eu sempre quis viajar ao mundo. Então eu pensei, por que que eu tenho que ficar limitada ao Brasil e a fazer novela e cinema no Brasil, se eu tenho essas outras ferramentas e se o mercado está cada vez mais aberto? Então aí eu comecei a buscar trabalhos também fora do Brasil. Quando eu fui para o M, na época do Gigi de Maria, que a gente foi para Nova York, para cerimônia e tudo mais, eu fiquei muito chateada que eu não sabia falar inglês. E tinham muitas pessoas lá para eu conhecer e eu não conseguia falar com aquelas pessoas e aquilo me deixou muito frustrada. Então eu falei com minha mãe: mãe, por favor, quando a gente voltar para casa, eu preciso aprender a falar inglês, tá bom? E aí, quando a gente voltou, minha mãe me botou numa escola de inglês, eu aprendi a falar inglês. Então, assim, hoje em dia meu inglês é perfeito. Eu tenho um sotaque americano que eu posso fazer personagens americanas, eu posso fazer qualquer coisa, eu não estou limitada só a personagem latina, por exemplo. E aí depois eu fui aprender espanhol, fiz bastante aula de espanhol, aula de espanhol neutro também, porque aí o espanhol é falado em muitos países. Então, se você tem um sotaque de um só país, você acaba ficando limitado, mas se você tem um sotaque neutro, você pode ser de qualquer lugar. Então é isso, assim, eu comecei a abrir os meus horizontes, a fazer curso com pessoas de fora, busquei uma empresária fora do Brasil, então hoje eu tenho uma empresária que é da Espanha, mas ela tem conexões tipo, pelo mundo inteiro, então eu faço às vezes teste para o México, para Estados Unidos, para Espanha, bastante, para Irlanda, enfim, para o mundo inteiro, assim. E essa é uma coisa que me anima muito, porque eu sempre quis poder viajar o mundo contando histórias.
né? Então, é uma coisa assim, para mim é muito importante isso. Eu não sei como eu estaria hoje se essa não fosse uma opção para mim, sabe? Porque eu acho que o mundo é tão grande que você não precisa ficar focando o seu sonho. Tá bem, se você é um ator e você quer contar histórias, você não precisa focar o seu sonho só em contar histórias na novela, na TV. Não é só isso. É tipo, o mundo é muito maior do que isso. E ter observado isso, ter tomado, né, essa decisão de se abrir para janelas internacionais, te libertou mais ainda, né? Porque hoje você está morando na Argentina. O mundo no total, na hora de fazer um teste, um casting, mudou muito, né? Porque antigamente você tinha que ir até a produtora e fazer o seu teste ao vivo. E hoje em dia é tudo com self-tapes. Então eu posso estar em qualquer lugar do mundo fazendo teste para qualquer projeto de qualquer lugar do mundo. Então é isso, assim, isso me deu essa liberdade também de saber que eu não preciso estar no Brasil, eu não preciso estar em Los Angeles, eu não preciso estar em Madrid, eu não preciso estar em lugar nenhum, eu posso estar em qualquer lugar. Agora a gente se mudou aqui para Buenos Aires. Tô amando, porque eu vou começar a fazer vários cursos aqui também, então eu vou beber de outra fonte, sabe? E isso eu acho muito rico, assim. Eu aprendi com a dona Fernanda Montenegro que um ator e uma atriz nunca pode deixar de estudar. Então, levei ao pé da letra. Você é um case brasileiro muito especial, né? De uma menina que estava lá no interior, que daí teve um desejo super ingênuo, e aí pais que lutam, que apostaram, e que as coincidências tinham que acontecer, né? Não houve acaso, né? Houve coincidência, né? Coisas que incidiram ao mesmo tempo, né? Coincidiram, né? E aí fizeram com que as possibilidades se abrissem. De repente, você estava dentro da maior emissora do Brasil, fazendo um produto que foi um produto muito especial, como protagonista, tendo toda uma repercussão de mídia, né? No momento que você ainda estava se acostumando a ser atriz, também tinha mídia, também tinha como lido com isso tudo numa cidade nova, e você se saiu bem, e você conheceu outro país por conta do teu talento, né? Pela indicação, pelo prêmio. É muito especial isso que você viveu, né? Assim, é tipo uma heroína, assim, né? No sentido de sério, de realizar sonho, né? E de saber também fazer a manutenção disso ao longo do tempo, porque não é fácil. E você ainda abriu seus horizontes e falou, cara, eu quero mais. A busca é outra. Óbvio, imagina que triste você ter vivido o auge da sua vida aos 10 anos de idade, sei lá. Não, eu sempre acredito que o melhor ainda está por vir, assim. Eu tenho uma pulseira que diz isso. Ela fala, é de uma música de uma cantora que eu gosto muito, que ela fala: Maybe the best hasn't happened yet. Talvez o melhor ainda não tenha acontecido. E é para isso que a gente trabalha, né? É isso que a gente busca, assim. Todos os dias a gente tem que lidar com um monte de coisas, né, nessa profissão. Você tem que lidar com a rejeição muitas vezes, porque você faz, sei lá, uma porrada de teste e vai ser aprovado em um, isso é normal. Então você precisa lidar também com o fato de saber, de ter a segurança de que se você não passou num teste, não é porque você não é bom. Talvez você não era perfeito para aquele papel, mas não tem a ver com a sua habilidade de ser um bom ator, com a sua habilidade, né? E se não, Uhum. perfil, enfim, é um negócio, né? É um business, é uma indústria. Então não é sempre sobre a arte, não é sempre sobre quem é o melhor. É sobre muitas outras coisas também. Então a gente tem que sempre estar com a cabeça, tá com a cabeça boa mesmo, com a cabeça firme e saber que você sempre deu o seu melhor. E é isso aí. Muito bom. Manda um recadinho final, só uma assinatura final assim para a galera. Eu diria, estude muito, estude sempre, de muitas fontes diferentes. Então, se você tem curiosidade sobre a música, vai estudar música, estuda canto, estuda piano, estuda isso, estuda aquilo, estuda balé, estuda tudo que você tem, tudo que você tem vontade, tudo que você tem curiosidade, porque isso de alguma forma sempre vai somar no seu trabalho. E sejam sempre curiosos, nunca desistam. É isso. Obrigado, você foi muito generosa nas suas palavras, você foi muito especial contando isso tudo. Obrigado, tá? Eu que agradeço, obrigada. Beijo. Beijo.